Olá, me chamo Daniel e hoje eu e meu parceiro Felipe vamos fazer uma excursão pelo espaço urbano de Calcaia. Trabalharemos alguns conceitos presentes no espaço urbano, assim como os agentes que produzem esse espaço. O percurso será realizado pela Avenida Edson da Mota Correia e, através dela, poderemos destacar alguns dos principais atores que participaram e participam da formação do espaço urbano, como os proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais, comércio e o Estado como regulador do espaço urbano, em especial no espaço público. Além disso, indicaremos como alguns desses espaços foram desapropriados, se tornando vazios urbanos, ganhando novas funções ao decorrer do tempo e até mesmo se cristalizando na paisagem, permanecendo até os dias atuais. Bem, após essa pequena explanação, o Felipe irá guiá-los por essa viagem. Espero que gostem. Bem, galera, nós vamos começar a nossa trajetória na Avenida Edson da Mota Correia, né? A gente vai percorrer toda a avenida para conhecer alguns pontos. Essa avenida ela foi escolhida por nós porque a partir dela nós vamos poder conhecer alguns pontos muito importantes da cidade. Pontos principalmente de agentes, né, que transformaram esse espaço urbano como o ócio e o negócio, né? Ou seja, o lazer da cidade, o negócio, né, a economia. E também algumas áreas educacionais, alguns pontos históricos que fazem parte da cidade, né? Alguns espaços que são bem antigos e que se cristalizaram, né, na avenida e estão lá até hoje. Alguns que já não existem mais, mas a gente ainda consegue ver alguns resquícios. Então vai ser super legal a gente conhecer um pouco dessa avenida. E nós vamos dar início bem aqui, né? Mas a gente vai ver aqui algum desses pontos. Os primeiros pontos que nós vamos ver vão ser os pontos que estão na Praça da Matriz. Essa praçazinha aqui. Nós vamos conhecer um pouco dela. Um pouco da Escola Branca Carneiro de Mendonça, que também faz parte lá na praça, né? Que é uma escola muito antiga, uma das primeiras escolas. E vamos conhecer a Igreja Central, ou Igreja da Matriz, que também é um ponto bem importante na cidade. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre a avenida, né? Essa avenida, ela sempre foi palco de demandas dos cidadãos da cidade, né? Eu trouxe aqui algumas fotos. Essa foto aqui, ó, mostra as marchas que acontecem na avenida no aniversário da cidade. É muito importante. Esse sempre foi um evento muito importante na cidade. Os alunos de todas as escolas vêm, faz a marcha, vem as meninas dançando, os meninos fazendo as apresentações, né? Vem algumas figuras importantes, figuras políticas da cidade, figuras sociais, né? Então é muito legal. Vem várias pessoas e tudo isso acontece nessa avenida, né? Fazem essa caminhada durante todo esse percurso. E isso se repete até os dias de hoje, porque nessa segunda imagem eu mostro aqui para vocês alguns protestos que acontecem também nessa avenida. Aqui são de alguns jovens, né, que lutam por suas demandas. Então a gente pode ver com isso que a cidade sempre foi palco dessas manifestações. Os jovens sempre se apropriaram dessa avenida para poder buscar, né, resposta para suas demandas. E não somente os jovens estudantes e tudo, né? Eu trouxe aqui outra imagem, que são eu acho que vocês podem ver aqui algumas pessoas indígenas, Cocai e tudo, que são as tribos originárias da cidade. Caucaia ela é marcada por isso, por possuir muitas tribos, né? São os Anassés, são os Tapebas. Então, eles sempre vêm para a cidade para também buscar, né, por resposta das suas demandas. E o palco para isso é a Avenida Edson da Mota. Isso é bem interessante. Então, trouxe aqui essas manifestações. E também trouxe algumas manifestações artísticas que geralmente aparecem na avenida, né? As pessoas que andam por aqui sempre conseguem ver. Provavelmente, se a aula fosse presencial, vocês conseguiriam ver as pessoas que se vestem e mostram um pouco da sua arte, né? A sua maneira de ganhar dinheiro, com malabarismo, com venda de quadros, com danças. E eles sempre tentam trazer isso de uma maneira bem espontânea e bem alegre. Então eles sempre se vestem, é uma coisa assim bem legal na cidade, né, que marca bastante essa avenida, essa manifestação artística, né? Então é bem interessante a gente ver esse outro lado também, né?
E com isso a gente vai começar o nosso percurso pela Avenida Edson da Mota Correia. Espero que vocês gostem. O primeiro ponto que nós iremos falar vai ser a Igreja da Matriz, como eu falei, na Igreja da Matriz, a Praça da Matriz, né, que é sediadora desses espaços, e a Escola Branca Carneiro de Mendonça. Então, vamos lá com a gente conhecer esses primeiros pontos. Nós vamos começar a falar um pouco sobre a praça, né? Ela é a mais recente, entre aspas, porque em 1935 foi construído a Praça da Matriz e o prédio da escola, né? O Grupo Branca Carneiro de Mendonça. Esse espaço, ele é um espaço público, né? Que a definição de espaço público é um pouco complexa, porque tem vários autores que falam, mas a gente vai trabalhar aqui numa perspectiva do fazer cotidiano, né? A praça com práticas e significativas de pertencimento dos frequentadores desse espaço. Nesse sentido, o processo de produção e apropriação do espaço público da praça, ele remete a vários níveis de sociabilidade. Mesmo que diante da diversidade dos seus usuários, né, porque a praça ela é sediada como um espaço de vários usuários de diferentes classes e tem diferentes propósitos na sua usabilidade. Ela representa um espaço de celebrações da cidade. É nela que acontece as famosas festas de agosto, que é uma festa da padroeira. Ela também nos remete ao comércio ambulante, porque muitos vendedores param nessa praça para poder organizar suas vendas e tudo. Ela também nos remete a campanhas sociais de cunho político, não somente nos tempos de eleições, mas também encontros para debater um pouco sobre questões sociais, sobre problemas sociais, né? Muitas vezes a gente vê os jovens fazendo rodas de conversa aí para falar sobre assédio nas escolas, LGBTfobia, racismo. Então, ela se torna um palco muito interessante para demandas sociais também. Além das campanhas de saúde que são feitas nessa praça, como a campanha de vacinação do Covid, ela foi feita aí, foi sediada aí. Encontro de religiosos, né, de jovens de grupos religiosos também é feito na praça, entre outros. Então, a gente vê que esse espaço da praça, ele é muito importante para os moradores, porque é a partir dele que as pessoas fazem seus encontros e acontecem todos esses encontros sociais que dão vida a esse espaço. O próximo ponto, que também fica na praça, foi fundado na mesma época, em 1935, e é a Escola Branca Carneiro de Mendonça. Na época da sua fundação, ela era a única escola do município e recebia a grande maioria das crianças em idade escolar primária, né? Então eles ficavam lá até terminar o ensino primário e após isso eles começavam a ser transferidos para as outras instituições. O atual BCM, né, Branca Carneiro de Mendonça, ou como era conhecido popularmente como Grupão, hoje foi incorporado como parte da rede estadual de ensino, né? Foi em 30 de outubro de 1975. Então, ele passou a ser a escola de primeiro grau, né? Então, as pessoas iam para lá para poder fazer o ensino médio. Mas não só isso. O EJA também. Essa escola ela é muito importante para o município, porque ela é uma das poucas escolas de ensino médio que nós temos, ensino médio regular. E ainda assim, por ser uma escola muito antiga, ela é uma escola bem pequena, né? Comparado ao volume de alunos que estão ingressando. O entorno da praça, ela já é totalmente urbanizado. Então essa escola, apesar dela ser bem conhecida, ela é muito pequena e ela não tem mais para onde se expandir. Inclusive, é uma das escolas é a única escola de ensino médio do município de Caucaia que
não tem uma quadra poliesportiva para os alunos, né? E também não tem uma biblioteca, né, dentro desse espaço. E é muito interessante porque, por ter uma demanda muito grande de estudantes, esses recursos eles são extremamente necessários. Então aconteceu uma descentralização desses recursos e a praça posterior à Praça da Matriz, ela tem uma arena, né, uma areninha, e também tem alguns instrumentos para as pessoas fazerem academia ao ar livre, e esse espaço é usado pelos professores como a quadra esportiva da escola, né, para as aulas de educação física e tudo. E a biblioteca utilizada pelos alunos é a biblioteca da cidade, que fica ao lado da escola, na outra rua, e os professores falam para os alunos ir até lá para pegar os livros e tudo. Então é bem interessante, porque como foi a urbanização, né, da cidade aconteceu no entorno da praça, pela avenida, as escolas e os outros empreendimentos precisaram se adaptar a esse aglomerado. Então é muito legal a gente ver que com uma não planejamento do espaço urbano pode acarretar em alguns problemas. Outro ponto também muito interessante é a Feira Cultural BCM, né, conhecida pelos moradores como um evento cultural que os alunos da escola organizam. É bem interessante, porque é um projeto da escola, mas os alunos têm toda a autonomia de fazer isso. Os temas trabalhados são os mais diversos. São histórias da Caucaia, são pessoas importantes no município, são filmes, são séries, você tem que ligar uma coisa à outra. E é bem legal, porque quando eles vão fazer a cumilança, né, desse projeto, é aberto à comunidade. Se vocês botarem na internet lá, Feira BCM, vocês vão ver que vem pessoas de vários locais para assistir à feira. É um encontro cultural da cidade e sempre é muito interessante. Sempre trazem algumas críticas do que está acontecendo na cidade. Os alunos sempre se dedicam a essa feira. E agora a gente vai falar um pouco sobre o nosso terceiro ponto, né? A gente já falou sobre o segundo, que é o ponto educacional. Agora nós vamos falar um pouco sobre o poder religioso. O terceiro ponto, que nós vamos conhecer um pouco, é a Igreja Nossa Senhora dos Prazeres, popularmente conhecida como Igreja da Matriz ou Igreja do Galo, por possuir um monumento de um galo bem na frente da igreja. Ela foi uma das primeiras realizações dos colonizadores. Ela foi construída em 1749, sendo então a representação física do poder religioso dos colonizadores frente às tribos indígenas presentes. Após todo esse período da colonização e tudo, ela continuou, permaneceu, já foi reestruturada, e ela fica até os dias atuais, sediando ações sociais para os cidadãos, para as pessoas em situações de rua. E ela também é uma organizadora, juntamente ao poder público, desde 1759, da festa da padroeira, se tornando uma das tradições do município. Essa festa, né? Ela dá início no dia 5 de agosto e ela finaliza no dia 15 de agosto. E é um festival lindo. A gente realmente conhece muito da cidade frequentando essa festa durante esses dias, porque você vai conseguir ver tanto as comidas, né, quem são as pessoas que produzem, quais são as comidas típicas do município e da região, quanto também o artesanato, quanto também as vendas, quanto também a religião e as caras, né, as figuras, porque durante esse evento várias figuras vêm para poder dar visibilidade ao evento. Então é uma coisa muito importante para a cidade, é um evento muito interessante, conhecido também popularmente como as festas de agosto, né? E esse é um pouco dos nossos 3 pontos que estão dentro da cidade, dentro da área urbana da cidade e que ficam dentro da praça. Agora nós vamos conhecer nosso próximo ponto, que vai ser a biblioteca pública, que já possui outras funções, né? Mas agora ela é uma biblioteca e a gente vai conhecer um pouco sobre sua história. Vamos lá, galera. A gente está saindo agora, né, dos nossos pontos. A Igreja da Matriz. Tá ali o galo que eu falei bem ali, ó. Bem aqui. O galo, por isso que é a Igreja do Galo, ou Praça do Galo. Aqui, né, a praça. E nós vamos conhecer agora o nosso próximo ponto, que é a cadeia pública da cidade, que também é uma biblioteca. Já foi uma cadeia, já foi uma câmara, e hoje é uma biblioteca. Que é esse ponto bem aqui.
vamos sair aqui um pouco desse modo para a gente ter uma visão mais panorâmica, uma imagenzinha, né, de como é esse espaço. Bem aqui, ó, a gente pode ver, ó, a nossa avenida. Aqui é a nossa praça, que a gente acabou de falar, né, que é a igreja. E aqui é a cadeia pública. Aqui, ó, nossa cadeiazinha pública, barra câmara, barra biblioteca. Essa é a biblioteca pública da cidade atualmente, né? Ela se localiza no local que, como eu já falei, era a Casa da Câmara e já foi a cadeia, né? Esse monumento, ele é tombado pelo IPA, né? Que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele já foi restaurado 2 vezes, uma em 1967 e outra em 1987, quando o espaço foi adaptado, né, em 1987 para ser a biblioteca pública, que pode ser usada por qualquer pessoa da cidade. O tempo passou, mas ainda está na memória da população as atrocidades que eram cometidas nesse espaço, né? Muita gente, se tornou uma lenda urbana, diz que quando você vai aí, você ainda consegue ouvir, né, os sons e os gritos dos índios e dos escravos que já foram presos e torturados. Então qualquer visitante que vem aí, às vezes diz que consegue ouvir, né, é assombrado por isso, né? É uma lenda urbana que faz parte agora da cidade, muitas vezes isso ficou na memória, né, coletiva dos moradores. Mas quando a gente vai analisar assim pelo olhar mais geográfico, a gente vê que essa é uma herança do passado que permaneceu através dos tempos, né? A sua permanência causa uma presença notável na paisagem urbana da cidade, trazendo uma visão mais arcaica e imersiva de tempos passados, né? Alguns autores, como Milton Santos, chamariam isso de rugosidades do espaço, que é exatamente isso, né? São alguns locais que ficam cristalizados no nosso espaço, eles não vão mais sair, eles ficam lá, e a gente, quando passa por eles, a gente já vê, né, assim, que tem alguma coisa diferente na paisagem, e chama muito mais atenção. Se a gente conseguisse ir presencialmente, a gente conseguiria ver, né, que as telhas, elas têm um formato diferente, né, um formato mais da época. A gente consegue ver aqui, ó, nesses quadrados, nas janelas, né, a gente ainda vai conseguir ver os ferros, né? A gente vê como é que era a espessura, os ferros da cadeia, as portas, as janelas, tudo nos remete a um tempo passado. E isso é muito, muito interessante. E outra coisa bem mais interessante é que a sua diferença notável na paisagem faz um contraponto direto a um empreendimento que fica do lado, né? Que representa mais a modernidade da cidade e tudo. Que é o Shopping Andê, que vai ser o nosso próximo ponto. Então, a gente conheceu um pouco da cadeia pública, né, sua importância histórica, cultural do espaço. E a gente agora vai conhecer o nosso próximo ponto, que é o Shopping Andê Calcaia, que é um marco na herança econômica da cidade. Vamos lá. Bem, antes de falarmos exatamente do Yandê e da sua importância, né, a partir daqui a gente vai analisar alguns pontos da cidade que trabalham diretamente com algumas teorias geográficas, de estudos geográficos, e eu vou falar um pouco sobre elas para que nós possamos entender e analisar de uma maneira diferente esse espaço, né? A teoria que nós vamos falar vai ser a teoria econômica do professor geógrafo Milton Santos, que vai ajudar a entender o espaço a partir dessa economia. De maneira geral, né, durante todo o processo de urbanização, vão existir alguns circuitos econômicos que vão trabalhar juntos para atingir grupos específicos, né? E eles também vão trabalhar de maneiras diferentes, né? Se apropriando de coisas diferentes para poder atingir esses públicos. Esses circuitos econômicos dessa teoria são 2. São o circuito superior, que vai ser marcado no espaço, né, por atividades tecnologicamente modernas, como indústrias e outros pontos, né, como o próprio shopping, que vão se apropriar de ferramentas mais atuais para poder atingir o seu objetivo econômico. Já, para isso, né, nós vamos ter o comércio, o circuito inferior, né, que vai ser marcado pelo comércio informal e é um comércio assim mais desprovido, é um circuito mais desprovido dos meios tecnológicos, mas que também traz a sua grande importância
para o espaço urbano. Ambos são extremamente importantes, mas possuem finalidades e meios diferentes. Então, a gente vai analisar agora um pouco do Hyundai, que é um shopping, né? Ele é um marco e é uma grande representação do circuito superior econômico. Vamos falar um pouco sobre ele agora, adentrando aqui. Bem, então agora nós vamos conhecer um pouco do Hyundai, né? Como um marco do circuito superior na cidade. A sua fundação foi no dia 31 de 8 de 2012 e ele possui esse nome, né? Hyundai é um nome assim, meio diferente, para homenagear os povos originários da cidade, né? Do indígena, Hyundai significa nosso. Então ele queria, com uma maneira até de marketing, né, englobar também esse público. E não descaracterizar a cidade, né, que é uma cidade propriamente indígena. Então vamos lá. O Hyundai ele foi estrategicamente planejado e construído para atender a região do município de Caucaia, né, que possui um grande potencial de consumo inexplorado pelo mercado dos shopping centers, né? Isso daqui foi uma fala da própria fundadora, né, do shopping, que planejou tudo. Com grandes lojas âncoras, né, como Rabelo, Americanas, Marisa, Renner e lojas de alimentação como Habib's, e todos esses grupos, né, que são um marco no que fazem. É um grande marco, né? Porque a partir do momento que uma cidade começa a sediar um empreendimento que possui grandes marcas assim, quer dizer que a cidade está passando por um processo econômico muito bom. Porque se tem alguém que pode frequentar esse local e comprar coisas a um preço um pouco mais caro, né? Então quer dizer que tem alguma economia que está girando ali em torno da cidade. Então o shopping se torna um marco na cidade também, se cristalizando no nosso espaço e demonstrando como a economia da cidade estava crescendo e ainda está, né? Que hoje a cidade ela tem um PIB muito bom, muito alto, é o terceiro maior PIB do Nordeste. Então é muito bom a gente analisar esses espaços no cenário urbano e ver o que é que eles realmente significam para o espaço econômico da cidade e o espaço no geral, né? Bem, agora nós vamos sair do Shopping Hyundai e vamos conhecer um pouco mais da avenida. E dessa vez a gente vai conhecer alguns pontos e apreciar um pouco da paisagem urbana da cidade. Então vamos lá. Aqui é o cruzamento, né, da avenida, que a gente vê a Bambam Calçados também, uma empresa bem antiga. Representa o circuito superior também, um elemento. Aqui a gente vê a parte de trás da Escola Branca Carneiro de Mendonça. Aqui também a gente vê clínicas, que são clínicas diferentes, né? As pessoas vêm para o centro para poder utilizar. E a gente vai conhecer agora, dar um zoom aqui mais rápido, mas vamos conhecer o Serrolim Modas, né? É do mesmo grupo da Serrolim Engenharias, da família Serrolim. Que é aqui, bem aqui, ó. A gente vai conhecer um pouco, porque é um ponto bem importante. Assim, já foi um ponto bem importante. Aqui era um antigo hospital maternidade. Vou mostrar aqui uma foto para vocês. Aqui, ó. Aqui era o antigo hospital maternidade. Hoje é a Serrolim Engenharia. Também foi um ponto muito importante, apesar dele não estar mais da mesma maneira, né, o hospital. É muito importante a gente falar um pouco sobre ele e ver essa diferença, né, do que aconteceu no espaço. E ver que alguns instrumentos, alguns serviços públicos foram cedendo espaço para o mercado privado. Então é bem legal a gente fazer essa análise também. Aqui a gente vê... Deixa eu entrar aqui. A gente vai ver também alguns bancos da cidade. Aqui, ó, é o Mega Center Shopping Caucaia também, que é um shopping popular. O Hyundai é um shopping privado, né? E aqui é o nosso shopping popular da cidade. Também é muito legal de conhecer. Ele é um empreendimento extremamente novo. Ele foi feito em 2020, foi terminado, né, a obra. Então ele é bem novo. Aqui ele cedeu espaço para vendedores do mercado de Vasta Sampaio, que a gente vai conhecer agora, e algumas pessoas das feiras e outras pessoas de outros locais, de outras cidades, né, de outros municípios,
que vieram para cá por conta de uma estrutura melhor. Porque como a gente vai conhecer agora, falar um pouco sobre o mercado, a gente vai ver que ele não consegue suprir a demanda de público, né? Tanto de pessoas que vêm comprar, quanto de pessoas que vão vender. E a gente consegue ver isso muito, muito antes de entrar dentro do mercado. A gente consegue ver isso aqui, ó, nos arredores. Se a gente reparar, ó, o mercado de Sampaio Pontes, ou o mercado do povo, ou o mercado central, a gente consegue ver, ó, as feiras que se começam a se estabelecer nos arredores. A gente pode ver também aqui um banco, viu, gente? O Banco do Brasil e a Caixa. Grandes nomes do mercado superior também. E a gente vai trazer aqui nossas representações do mercado inferior. Principalmente o mercado. A gente vai conhecer agora um pouco dele e um pouco da sua história. Antes de falar um pouco sobre o mercado, deixa eu só complementar esse pequeno comércio aqui, que na verdade não é tão pequeno, porque ele dá a volta aqui nesse quarteirão, bem grande. É uma padaria, o nome dela é Luz Brasileira. Ela é muito conhecida na cidade também. Ela era chamada de Padaria dos Portugueses, porque a sua fundação foi de portugueses, né, que vieram para a cidade, e eles criaram essa padaria. Ela é muito conhecida aqui porque as pessoas gostam, já que ela foi a primeira, né, e ela tem um preço popular. Você compreende o espaço geográfico, espaço urbano da cidade pelos cheiros, né, também. E quando você passa por aqui, durante a manhã, você consegue sentir aquele cheiro de pão. Então fica também num imaginário coletivo das pessoas, né? De você ir para a escola, você ir para o trabalho e sentir aquele cheiro de pãozinho quente que vinha da Luz Brasileira, que é uma padaria bem conhecida. Mas voltando aqui, né? Só foi um parênteses para a gente conhecer outros locais. Aqui, ó, é um pouco sobre como era o mercado antes. O mercado de Assis Sampaio Pontes, ele foi um mercado bem conhecido, né? Porque ele foi o primeiro mercado público da cidade. E daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre como era no início da sua fundação. Mas eu quero falar um pouco também sobre os problemas sociais, né? Porque por ser um mercado público e tudo, e ter justamente acontecido a urbanização da cidade, muitos locais se desenvolveram, tiveram seus empreendimentos e tudo, e locais como esse ficaram meio que abandonados pelo setor público, né? O setor público não trabalhava mais e tudo. E por muito tempo o mercado ele ficou nessa situação. Aconteceram alguns acidentes de telhado, de parte do telhado terem caído em algumas pessoas. As pessoas que trabalhavam e estavam denunciando, né, por ser um local de periculosidade, insalubridade e tudo. Então depois aconteceu a reforma do mercado e o mercado ficou dessa maneira aqui, que é como ele está hoje. Mas eu vou mostrar um pouco da história, até um pouco de como era o mercado nessa época. Sai aqui do Street Views agora. Vamos só dar um zoom. Tirar aqui pra gente ver. Mercado Joaci Sampaio Pontes. Aqui mesmo. Aqui, ó, foi o início do mercado, né? Quando ele foi realmente construído e tudo. Há algumas pessoas que já vivem na cidade há mais tempo, né? Meus avós. Eu conversei com eles e eu tava perguntando, né, como era um pouco do mercado na época. E eles diziam que o mercado... Minha família sempre trabalhou no mercado, né? Até os dias de hoje. Eles sempre diziam que o mercado é um local bastante espaçoso. Ele era bem dividido. Ele tinha um setor que era só o setor de carne, um setor de peixes, um setor lá atrás que era de verdura, galpão de comida. Tinha as feiras livres. Era um local onde muitas pessoas do município vinham, né? Vinham aqui pro centro para poder vender, né? Aqui em Calcaia a gente também tem uma agricultura familiar muito forte. Então, a gente vê que pessoas do Matões, São Gonçalo da Amarante, que tem essas plantações, vinham para o mercado, né? Desde sempre vieram, para poder vender as suas plantações aqui, né? Tirar o alimento e tudo, seu excesso e tudo. Isso mostrava como o mercado central, né, o mercado municipal, era muito movimentado. Trouxe aqui algumas imagens, ó, que é aquela imagem que eu mostrei lá embaixo,
de como era o mercado, de como ele ficou por muito, muito tempo, ele ficou desse jeito, que foi uma das reformas que aconteceu do mercado, que é a outra. Aqui, ó, foi outra visão do mercado. Aqui, ó, aqui foi o primeiro estágio dele, né? Era mais uma casinha e tudo. Depois ele veio para esse estágio, que era um estágio assim, mais de mercado mesmo. Depois ele veio para esse, que ficou meio que abandonado por muito tempo. Mesmo com pessoas que trabalham lá dentro, as pessoas nunca deixaram de trabalhar no mercado. E depois ele ficou o mercado como é hoje. E isso é um marco muito grande. Outro ponto bem importante da gente destacar do mercado é que por ele ser um ponto de comércio informal e tradicional, ele sempre teve uma demanda muito alta de vendedores, né? De comerciantes. Aqui no mercado a gente vai encontrar, né? Desde cabeleireiro, a pessoas que vendem artesanato, a pessoas que vendem as ervas, as pessoas que vendem as lanchonetes. A gente vai encontrar tudo isso. Há pessoas que vendem roupas, as pessoas que vendem consumos de moda, né, e tudo. Isso é muito importante, porque como o mercado se expandiu, como a cidade se expandiu e mais pessoas precisavam vender, o mercado, como não era bem tratado, não era bem cuidado pelo setor, né, pelo setor público, as pessoas que estavam vindo precisavam encontrar algum espaço para vender, né, as suas vendas e tudo. Foi daí que os arredores do mercado se formaram as feiras, se tornaram feiras ao ar livre, que eu mostrei, a gente viu, né, no início do passeio, mas eu vou falar agora um pouco sobre as feiras, que são essas feiras aqui, ó. Essa aqui é uma foto, né, da feira de Caucaia. Isso é muito importante, porque todas as feiras de Caucaia, né, elas movimentam muito o mercado tradicional, o mercado informal, o mercado de agricultura familiar. Isso é muito legal, porque a gente vê, né, que um único espaço, né, pode derivar subespaços muito interessantes de se analisar, as feiras e tudo. Fora as feiras que eu mostrei que não eram exatamente aqui, né? Bem aqui, ó, esse local aqui, vou dar um zoom pra gente tentar ver um pouco mais. Esse local aqui, ó, aqui é esse retângulo que é o mercado, né? E bem aqui, ó, se formou uma linha, uma rua, né, de feirantes. Aqui a gente chama a Rua da Feira, porque a partir daqui, se você não quiser comprar aqui nas feiras da Edson Correia, né, você pode vir por essa ruazinha aqui, que não era exatamente uma rua para isso, né, mas que foi apropriada pelos comerciantes, e hoje ela é uma rua de feira. Então para passar por aqui, você tem que passar por todos os feirantes. É como o beco diagonal do Harry Potter. Pra quem já assistiu Harry Potter, já viu alguma coisa, esse é o beco diagonal. Bem legal da gente conhecer. Isso é uma coisa bem interessante da gente ver como é que o mercado informal ele vai ganhando espaço na cidade, né? Apesar da gente ter o Iandê, apesar da gente ter o outro mercado aqui que eu falei, que é o mercado central popular também. Ter a Bambam, ter tudo isso, né? Ter a Serrolim de roupas. E ter outros nomes do mercado superior que dão ao público, né, um conforto maior. A gente vê que as feiras, os mercados públicos, os mercados mais populares, eles também tomam um grande espaço no espaço urbano. Eles não ficam para trás. E eu posso dizer até que eles se adaptam bem melhor, porque a gente consegue comprar coisas a um preço mais barato, né? E encontra com mais facilidade tudo, porque você passa por uma rua completa de feira. Então você vai encontrar várias outras coisas, outros tipos de mercadorias que você talvez não fosse conseguir encontrar numa loja assim, né? Agora, e esse foi um outro representante que eu trouxe para falar, né, do mercado do circuito inferior, que foi aquela teoria que eu falei econômica. E como a gente pode ver nas feiras, só para falar um pouco mais aqui sobre o circuito inferior, a gente pode ver, ó, que não tem climatização, as pessoas muitas vezes aí não aceitam cartões,
Os vendedores eles são mais tradicionais. Então a gente vê isso como características também do circuito inferior. Ao contrário do circuito superior, que a galera tem mais desconforto, né? A gente consegue ver isso. Mas agora a gente vai conhecer outro ponto histórico da cidade, mas que também é um ponto econômico. Foi um ponto econômico, né? Que é a empresa Caiza de Castanhas. Mas a gente vai andando aqui, né, pra gente conhecer um pouco mais da avenida. Vamos lá. Chegamos, né, vamos agora andando. Mas antes de ir andando até lá na empresa de castanhas, eu queria mostrar uma arte dessa paisagem aqui, ó. Essa paisagem urbana. Isso daqui é um típico cenário urbano. E eu queria trazer uma arte de um artista bem conhecido aqui da cidade, que é o Felipe Amsterdã. Ele faz artes urbanas aqui, é bem legal trazer aqui uma imagem. Então reparem bem aqui nessa paisagem. Aqui, ó. Aqui é uma arte que ele fez, representando um pouco do cenário urbano, que ele falou bem-vindos ao Beco Calcaial. Aí ele traz aqui, ó, o comércio informal, né? Bem ali, ó, o Xixico, que é uma empresa de rações. Ele traz aqui o mercado. Aí ele traz aqui os feirantes, ó, tudo. E ele quis trazer isso. É legal a gente ver como é que o cenário urbano, ele trabalha na mente dos habitantes da cidade, né? Transparece na arte e tudo. Então é uma arte bem legal. Os parabéns para ele. E a gente vai agora avançar só mais um pouco para conhecer lá a empresa. Aqui a gente vai vendo um pouco mais do mercado, ó. O mercado do povo. Os feirantes nos arredores, ó. As coisas tudo aqui fora. Aqui também, ó, feirantes. Aí a gente tem aqui as farmácias. A caixa. A gente pode ver bem aqui, ó, na Casa Pio. Essa construção um pouco mais rústica na parte de cima, né? Aqui na Casa Pio também já foi Aqui na Casa Pio já foi também outro empreendimento histórico da cidade. Que era o cinema popular. Então a gente ainda vê assim, alguns traços aqui do que era a estrutura do cinema, hoje não é mais, né? Mas também era bem famoso, assim, na época. Mas ele também foi outro empreendimento público que teve o espaço cedido, né? Para empresas privadas, né? O Casa Pio e tudo. E agora a gente vai avançar mais um pouco. A gente durante todo o percurso, a gente vai vendo ó, o mercado informal, juntamente com o mercado formal, se misturando na paisagem. Mas a gente vai avançar um pouco mais rápido para não se prolongar muito. Agora a gente está chegando, né? Essa aproximação aqui um pouco mais rápida. Para a gente conhecer um pouco da Caiza Empresas de Castanha. Essa empresa aqui. Eu vou dar um pequeno giro aqui pela avenida para vocês verem, um giro rápido, né? Um pouco sobre a empresa, as estruturas que permanecem ainda lá da empresa. A gente pode ver aqui, ó. A empresa ela era um pouco descentralizada, pode-se dizer, porque as ruas cortavam ela, ó. Aqui é um lado da empresa, aqui é outro. Aqui a gente vê antigas estruturas de uma ponte, né, que cruzava para poder ligar os dois pontos, para eles não atravessarem a rua, né, com os carros e tudo. Além de outras coisas que permanecem, a gente pode ver aqui alguns terrenos. A gente vai ver também os tonéis, ó. Os tonéis da empresa que ainda permanecem lá. Esses terrenos aqui são terrenos baldios. Vou sair aqui do Street Views para a gente poder ver um pouco melhor a dimensão que a empresa ocupa, né? A dimensão assim, espacial, do tamanho. Vamos ver aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte. Tem esses galpões. Que tem esses terrenos verdes que são ditos como terreno baldio, né? Que são terrenos abandonados. Que são da empresa também. Essa parte aqui também, ó. Essa parte aqui. Então, a gente vê que esse polígono todo aqui, ó. É todo da empresa. Era uma empresa de grande porte na cidade e alimentou muito bem a economia. Ah, mas por que aqui eu tô falando tanto da empresa, né? Assim, porque eu tô falando tanto dela. Porque o Brasil, por muito tempo, ele foi um dos grandes líderes mundial na produção e processamento de castanhas de caju e dos seus derivados, né? Como óleos, essências e tudo. Tanto pela confiabilidade, né? Do produto e tudo,
quanto também pela qualidade. Também foi um grande nome na qualidade. Então, a gente vê que cidades de pequeno porte, como Calcaia era, receberem, sediarem o espaço para uma empresa de grande porte, como foi a Caísa, era um grande marco, né, para os moradores que iriam conseguir trabalho, pessoas que viriam de outros locais para poder morar dentro da cidade, para conhecer um pouco mais. Então a Caísa, ela teve esse grande papel econômico, né? A produção de castanha, né? Ela foi fundada aqui na cidade em 1969 pelo político Hernani Viana, que é da família Viana, e é uma família muito importante aqui na cidade. Algumas ruas possuem o seu nome, né? Assim como homenagem e tudo. Ele manteve, né, por muito, muito tempo, essa empresa se manteve no mercado. Inclusive, trouxe outras empresas de castanha para a cidade, porque começou a haver uma demanda muito grande. E depois foi aberta a empresa Brasil Castanha, algum tempo depois, que também é aqui na cidade, bem próximo aqui. E a empresa se manteve, né, no mercado por muito tempo, garantindo e propiciando empregos para os moradores e também para aqueles forasteiros que vieram de outros municípios para poderem trabalhar no chão de fábrica aqui na cidade, no município. Isso deixou a cidade com bons olhos, porque tinha uma economia forte. Então ela foi um grande marco na cidade. Desde 1969, ela foi muito importante para uma economia e tudo na cidade, né? Hoje, ela não funciona mais, porque depois ela faliu, né? Apesar dela ter se mantido no mercado por muito tempo e tudo. Ela faliu, fechou as portas, mas esse espaço todo ficou abandonado por muito tempo, mas agora está sendo usado para construir um mercado popular na cidade. Então, isso é muito interessante, porque como a gente viu ali atrás, tem alguns empreendimentos que deixaram de existir, como cinema, como hospital maternidade, que eram espaços públicos que foram cedendo, né, o seu espaço para locais públicos que foram cedendo seu espaço para empreendimentos privados. E aqui a gente vê o contrário acontecendo. A gente vê um setor privado, uma empresa de grande porte, né, agora cedendo, né, sendo cedida para um espaço público, né? Vai ser um centro comercial. Claro que não é totalmente público e tudo, mas vai se encaixar também nessa linha. E é muito legal que a gente consegue ver os agentes produtores do espaço, né? A gente vê que as grandes empresas, a gente vê os agentes políticos, e a gente vê também esse casamento, essa troca, todo esse processo, né, do espaço urbano e como ele é bem dividido. Agora, a gente chega no fim, né, da nossa jornada pela avenida. A gente conheceu um pouco sobre alguns dos pontos da cidade. A gente viu que contar a história da cidade, dos espaços, dos empreendimentos que ficam aqui, né, é contar a nossa história. A gente começa a se identificar com isso, né? A gente pode, se você parar para conversar com algum vizinho seu mais antigo, perguntar assim: ah, você já trabalhou na Caísa? Você conhece alguém que trabalhava lá? Você já foi no cinema e tudo? Quando você vai conversar com seus amigos numa praça, quando você se pergunta por que tem tanto aluno que estuda no Branca Carneiro de Mendonça se é uma escola tão pequena, quando você vê as festas da padroeira na cidade, quando você vê a antiga cadeia de Calcaia, quando você vê a praça, quando você vê tudo isso, você consegue ter uma visão diferente do espaço urbano, né? Você agora, além de compreender a história, você também compreende o espaço, né? Você também consegue compreender os agentes que trabalham dentro desse espaço. É um agente público que criou um mercado popular? É um agente privado que criou o shopping Andê? É uma rugosidade, é um empreendimento que se cristalizou num espaço urbano que permanece até os dias de hoje e que nos proporciona uma viagem ao passado. Então a gente consegue compreender o espaço
e a gente consegue ler ele, né? O espaço urbano, assim como qualquer outro espaço, ele tá lá, ele tem toda a sua história, tem toda a sua escrita, ele é um livro aberto, mas nós precisamos ter um olhar um pouco mais clínico para que nós possamos ler esse livro, né? Então, teorias econômicas, teorias espaciais, história, ou seja, a geografia e a história do local, assim como as demandas sociais, que eu falei aqui no início, tudo isso são elementos que nos proporcionam uma melhor visão do espaço para nos compreendermos quanto pessoas nesse espaço. E foi mais ou menos isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido esclarecedor. Tenha trago novas informações, novos locais. E que a gente se identifique nesse espaço, né? Porque é um espaço nosso. Nós construímos o espaço. E agradeço, só tenho a agradecer por toda a atenção até aqui. Foi uma visita de campo bem longa, bem virtual e bem longa. Mas eu espero que tenha dado para ser compreendido. Obrigado pela atenção e nós ficamos por aqui.